Olá, boa noite. Esperar as pessoas entrarem. Boa noite. Bem-vindas mais uma vez. Jornada Virei a Página. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, nosso segundo dia juntas. Boa noite. Hoje a gente vai falar, eu fixei de novo aí, né, o assunto. Hoje a nossa segunda aula vai ser sobre as fases da separação e o risco da gente ficar presa em alguma delas. Deixa eu me apresentar de novo para quem não me conhece ainda, né? Tem muita gente nova chegando. Eu sou Cíntia Barbosa, sou psicóloga, tá? Psicóloga, neuropsicóloga. Tenho uma experiência aí de 18 anos. Boa noite para todo mundo. Ontem foi bom, né? Recebi vários feedbacks legais, foi muito bom ter vocês, assim, a interação de vocês aí nos comentários, depois me falaram, né? Foi muito, muito legal. Fiquei feliz. A gente já trouxe muito conteúdo, né? A gente falou de muita coisa já ontem. Hoje eu vou revisitar alguns conceitos que a gente falou ontem, tá? Para poder fazer sentido. Mas quem não viu a aula de ontem vai ficar gravada até domingo, tá? Então ainda tem oportunidade aí de ver. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou falar sobre, assim, normalmente as pessoas falam de 5 fases da separação, tá? Eu incluí uma 6ª fase, porque eu vi uma diferenciação aí dessa 5ª para essa 6ª que eu incluí. E depois vocês me falam também se vai fazer sentido para vocês, tá? Então, assim, por que eu escolhi falar sobre essas fases da separação? Porque eu acho que é importante a gente conhecer essas fases. Lembra do que eu falei ontem dos estados do ego, né? Que todo mundo tem dentro de si? A criança, né? Que se divide aí entre a criança submissa e a criança livre. A gente tem o nosso adulto, que é a nossa razão. E a gente tem o nosso pai, né? Que também tá divididinho aí em 2, nosso pai severo e o nosso pai nutridor, né? Eu falei ontem também, né, o quanto é importante a gente, nesse momento da separação, né, durante esse processo aí de término e no pós, como é importante a gente estar consciente das coisas, né, a gente estar na nossa razão, porque a gente fica num looping de emoções, certo? Eu falei lá que normalmente a nossa criança é que toma conta, né, a gente fica na criança praticamente o tempo todo, a gente está mergulhada em várias emoções, né? E aí, quem a gente tem que chamar mesmo? Lembra? O adulto, né? A gente tem que chamar o nosso adulto para poder entender o que está acontecendo, para poder ponderar as coisas, porque é ele que vai conseguir guiar a gente nesse momento, né? Até para a gente não ficar presa em alguma dessas fases que eu vou falar. Então, assim, o nosso adulto conhecendo, né, o caminho que vai ser seguido, né, ele já podendo prever algumas coisas, né? Então eu sei que essas vão ser as fases, eu sei, já tô mais preparada para passar por tudo isso, tá? Então é por isso que eu vou trazer aqui pra gente poder entender aqui primeiro, né? Nesse momento, eu sempre falo pra gente escutar muito aqui, né? A nossa intuição, e isso continua valendo. Mas nesse momento, né, de uma superação de um término, é muito importante que o nosso adulto esteja aí no comando muitas vezes, pra gente poder superar mais rápido mesmo, tá? Pra gente poder dar força, a força que a gente quer. Eu vou falar aí por que às vezes a nossa criança acaba sabotando a gente, mas vamos lá então. Primeiro de tudo, né? A nossa história é única. Então, assim, cada uma de vocês que tá me vendo aí tem uma história que é única, né? Que é muito particular, que tem várias peculiaridades. Então, assim, a gente querer comparar a nossa história com a história das outras pessoas é errado, né? E a gente saber também que a gente não precisa, gente, da validação de outras pessoas sobre o que a gente está sentindo. Porque muitas vezes a gente vai contar, né, o que a gente passou, a gente vai contar a nossa história, a gente vai falar às vezes que a gente ainda tá sofrendo, o que a gente ainda tá presa, como a gente ainda não consegue esquecer, como aquilo ainda não foi finalizado dentro da gente. E aí as pessoas, até numa tentativa, né, acho que de consolar, né, elas acabam, mas nem tava dando certo mesmo, né, não tava bom assim o relacionamento mesmo, ou nem foi tanto tempo assim. Então as pessoas começam a desvalorizar de alguma forma, né, pra achar que isso, né, achando que isso vai ajudar.
Mas a gente não precisa disso. A gente não tem que ter a validação do outro para o nosso sofrimento e nem, como eu falei ontem, ficar comparando sentimentos e sofrimentos, né? Não é uma competição. Então, assim, se acolhe. Né? Ontem uma pessoa na live perguntou também, né? O que a gente pode fazer, né? Para quem acabou de separar, como conduzir, como a gente pode ajudar? Como a gente pode se ajudar nesse momento? Acolhendo, né? Acolhendo as nossas dores, não ficar questionando muito ou se forçando a nada, né? Vocês vão ver aqui que tem um processo a ser vivido. A gente não pode atropelar as fases, né? Que são fases do luto. Por que a gente fala do luto da separação? Porque as fases que a gente vivencia no luto, né? Quando a gente perde alguém querido, elas são comparáveis às fases da separação. Porque na separação, né? Lógico, a gente vai ter uma finalização de uma história, né? A gente vai perder de alguma coisa, de alguma forma essa pessoa, né? Ela vai deixar de fazer parte aí da sua vida. Mas o que eu acho que fica mais forte é que a gente chora e a gente tem um luto por tudo aquilo que a gente não viveu com aquela pessoa. A gente vai chorar pelo que a gente viveu, né? A gente vai olhar lá as fotos dos momentos bons e a gente vai chorar, né? A gente vai sofrer por tudo que foi bom e que não vai continuar. Mas a gente chora pelos sonhos que a gente fez e que a gente não vai realizar. A gente chora pelos planos. A gente chora por todas as expectativas que a gente teve, que a gente colocou nessa relação e que não se concretizam, né? Que não vão se concretizar. Então eu acho que é um choro, sabe? É um luto pelo não vivido, né? Pelo que não vai ser realizado. E aí a gente tem aquela coisa da projeção, né? Que eu falei ontem, assim. E aí é um convite que eu faço pra você agora, que às vezes ajuda a dar uma amenizada em algumas coisas. Percebe se essa pessoa que você estava se relacionando era realmente com ela que você estava se relacionando ou era com o que você idealizava dela, com o que você projetava nela. Porque várias vezes, gente, a gente se relaciona com as pessoas e a gente está se relacionando com o que a gente projeta. Não é com aquela pessoa de verdade. Por isso que é tão comum, né, às vezes no final de uma relação, a gente falar: nossa, mas parece que eu não conheço essa pessoa. Eu fui casada há tanto tempo, eu namorei tanto tempo essa pessoa e agora ela tá assim, eu não reconheço. Provavelmente você não estava enxergando aquela pessoa real. Você estava enxergando tudo que você queria enxergar naquela relação, né? Às vezes a gente tem uma vontade tão grande que dê certo, a gente quer tanto concretizar os nossos planos, os nossos sonhos, que a gente molda uma pessoa, a gente cria, né? E aí tem aquela frase que a carência é o maior alucinógeno que existe. E é exatamente isso. A gente cria. Muitas vezes a nossa carência faz a gente construir e idealizar uma pessoa que não existe. E às vezes lá na frente, tendo passado muito tempo, quando a gente começa a enxergar quem é aquela pessoa de verdade, a gente é como se estivesse tirando um véu, né? Nossa, mas era assim o tempo todo e eu não enxerguei. Então, assim, que a gente escolha ver, né? Sempre. Em todas as situações da nossa vida, com qualquer pessoa, em qualquer relação, que a gente escolha ver. Ver as pessoas como elas são. E aí, vendo quem as pessoas realmente são, a gente pode decidir, né? Então, vamos voltar lá para as fases da separação, senão eu vou embora, né? Então, assim, a primeira fase da separação é a fase da negação. É aquele primeiro momento que, na maioria das vezes, a gente fica assim: ah, eu acho que vai ser só um tempo. Eu acho que não vai ser definitivo. É aquela fase que a gente ainda não quer acreditar. Mesmo que às vezes tenha sido a gente que tenha tomado a decisão, é como se a gente falasse pra gente que é só um tempo, sabe? Pra gente poder superar. Lembra que eu falei ontem do cérebro reptiliano também, no nosso cérebro basal, que tem aquela necessidade da segurança, né? De que não posso sair daqui. Então, assim, às vezes a gente, na nossa razão, a gente cria uma forma de... Não, peraí, que assim ele não vai entender muito bem. Eu vou driblar aqui o cérebro basal para não entrar em desespero. Então, às vezes, a gente tende a falar pra gente mesma que vai ser por um período, né? Ah, vai que não é definitivo. E aí isso já dá um conforto e uma coragem maior, né? Ou quando é o outro, né, que termina, tem essa negação também por um período, né? Ah, eu acho que ele vai querer voltar, ele vai se arrepender, ele vai pedir pra voltar logo. E às vezes a gente fica nisso, né, meio que
contando os dias para isso acontecer, né? E aí aquela sensação, assim, de que a gente pode refazer alguma coisa, né? Não deu certo aqui, mas eu vou dar a volta por cima aqui, quando a gente voltar vai ser diferente. É realmente isso, assim, é negar, né? Eu não quero enxergar, mais uma vez, eu escolho não ver a realidade, assim, eu não quero enxergar o que aconteceu aqui. Eu acho que vai ser só um tempo. E às vezes, nesse período de negação, a pessoa nem sofre tanto. Porque ela ainda, sabe aquele que a gente fala assim, ainda não caiu a ficha? É exatamente isso. Às vezes demora um tempinho até cair a ficha, até a pessoa se dar conta de que, não, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que agora é pra valer. E aí, às vezes, o sofrimento maior, né, a dor maior vem nesse momento, quando a gente se dá conta de que é de verdade, né, de que realmente não tem volta. É importante falar aqui também, gente, que assim, essas fases que eu vou falar, elas não têm uma ordem certa para acontecer, tá? Podem acontecer das formas mais variadas possíveis, nos momentos mais variados. Às vezes acontece no mesmo dia, várias dessas fases, vocês vão ver. Esse turbilhão de emoções, né? Então, assim, em vários momentos vocês vão se deparar assim, nossa, hoje eu tô nessa fase, né? Pode ser que aconteça, né, dessa forma mais linear, mas é muito difícil, tá? Então, por isso que é importante a gente ter consciência de todas elas, pra gente poder ir identificando em qual momento a gente tá bom? A segunda fase, deixa eu só tirar um negócio aqui. A segunda fase é a fase da raiva. É aquela raiva do outro, né? E aí essa raiva é muito maior, inclusive, quando esse final de relação foi mais traumático, né? Assim, por exemplo, quando teve uma traição, por exemplo, ou quando era uma relação abusiva, tóxica, né? Então, assim, essa fase da raiva muitas vezes vem com uma força absurda. E aí como eu falei, assim, é uma raiva do outro, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou de fazer, né? E é uma raiva interna. Sabe aqueles questionamentos que a gente fica? Gente, como que eu aguentei isso tanto tempo? Como é que eu me sujeitei a essas coisas? Por que eu perdi tanto tempo da minha vida? Né? Isso foi uma coisa que eu me perguntei muito quando eu me separei. Ficava, nossa, mas por que eu demorei tanto tempo para tomar essa atitude? Por que eu aguentei tudo isso? Porque a gente tem que passar, né? Porque a gente precisa aprender. E aí só quando a gente aprende o que a gente tem que aprender é que a gente vai, como eu falei lá, pro degrauzinho de cima, né? No nosso espiral da vida, né? Quando você aprende aqui, você já pode ir pro próximo nível, né? Então, assim, não adianta esses questionamentos, né? Depois, assim, eu acho que a gente tem que falar, agora sim, agora você vai começar a viver sua vida, né? Então, assim, essa raiva que fica, é uma raiva, então, que pode ficar durante muito tempo, tá? E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque essa fase da raiva é uma fase que muita gente fica presa durante muito tempo. E qual é o perigo aí? Que muitas vezes essa raiva esconde uma tristeza. Quando a pessoa não consegue entrar em contato com a raiva dela, né? Quando a pessoa não consegue entrar em contato com tudo que ela está sentindo, com a tristeza, na verdade, ela fica na raiva. Ela não consegue acessar a tristeza, sabe? Aquela pessoa que já passou 15 anos que está separada e quando vai falar do ex-marido, ainda vem com aquela raiva toda, ainda vem carregada. Você vê que aquela pessoa ainda tem muita coisa para colocar para fora, sabe? Provavelmente essa raiva toda tá escondendo uma tristeza que ela não tá querendo, não tá podendo acessar naquele momento, tá? Então, assim, isso é um perigo. E se a gente for pensar aí, né, gente, qual é o contrário do amor? O contrário do amor não é o ódio, não é a raiva. O contrário do amor é a indiferença. Então você vai saber que você superou, que é lá a sexta fase, que você superou um término, quando você conseguir olhar para trás, quando você conseguir falar da pessoa com indiferença. É aí que a gente sabe que a gente superou, né? Que ficou no passado, que tinha que ficar no passado, que a gente vai poder olhar para o nosso futuro, né? De uma forma mais leve. A gente tira esse peso, tá? Então é isso. Prestar muita atenção quando a gente fica muito nessa raiva. E aí a gente fica imaginando, né? Várias pacientes minhas falam isso, que você fica ensaiando, o momento que você encontrar com essa pessoa de novo, né? Não, porque quando a gente se encontrar, porque eu vou ter a oportunidade de falar tudo que eu não falei, né? Eu vou querer colocar isso tudo pra fora. E a gente fica ensaiando mentalmente, né? 1000 coisas que a gente vai querer falar, que a gente vai querer tirar a limpo,
que a gente vai querer jogar na cara. Quando a gente tá nisso, é porque a gente ainda tá na fase da raiva, tá? A gente não passou por ela. A gente ainda tá nessa fase de querer tirar satisfação, sabe? É como se a gente quisesse aí por um período uma vingança mesmo, né? Quanto mais quando teve aí alguma... quando teve uma traição ou quando teve alguma coisa que a pessoa fez com a gente, que a gente se feriu muito, né? É muito... E é natural, tá? Isso aí não é... Não tem que ter julgamento, né? Seu. Não tem que ter julgamento. Eu tenho uma vontade de me vingar, eu tenho uma vontade de ver que ele não tá feliz, eu tenho uma vontade de ver ele implorando pra eu voltar. E assim vai, né? Cada um vai aí na sua imaginação. Mas isso aí vai resolver, isso aí vai te trazer a sua paz. É isso realmente que você precisa? Por isso que quando eu falo que a gente tem que fechar esses relacionamentos, assim, a gente tem que fechar especialmente internamente. A gente não precisa fechar do lado de fora, a gente não precisa falar com a pessoa. Por que a gente está fazendo? Aquela frase que eu coloquei num post agora há pouco. A gente está dando o nosso poder para o outro. A pessoa não pode ter o poder de falar, então agora tá bom, eu vou falar o que você quer para resolver. Esse poder é seu. É você que tem o poder de fechar essa história. Tá nas suas mãos. A gente tem técnicas que a gente pode, né, utilizar aí para fazer esse fechamento interno. E uma das técnicas, já vou falar para vocês, assim, que a gente usa muito, né, eu uso muito no consultório, eu uso na terapia. Eu sempre peço para as pessoas escreverem uma carta como se elas fossem entregar para essa pessoa. Escrevendo tudo, gente, tudo. A gente às vezes tem uma resistência para começar a escrever essas cartas, né? Mas eu peço para escrever tudo. Tudo que tá entalado, sabe? Tudo que ainda tá ali de algum jeito, que não foi digerido. Coloca no papel. Às vezes quando a gente começa a escrever, a gente tem uma resistência, mas depois vão páginas e páginas e páginas. É uma maneira da gente elaborar, tá? Escrever é sempre uma ótima forma da gente colocar aí para fora as nossas emoções de uma maneira organizada. A gente conseguir entrar em contato com o que a gente está sentindo. Então, assim, escrever essa carta, né, já coloca um pouco para fora, já é um passo nesse fechamento interno que a gente tem que dar. Então, tem muitas coisas pra gente fazer, né, depois a gente pode ir falando mais, não dá tempo de falar tudo aqui, mas então, assim, esse é um passo importante, tá, para começar esse fechamento interno. Então, prestar atenção, sempre, se você ainda tá nessa raiva, ver se não tem uma feridinha escondida aí, essa tristeza que a gente precisa acessar, tá? A terceira fase é a fase da barganha. Lembra que eu pedi para vocês escreverem ontem no papel todos os motivos pelos quais vocês terminaram essa relação ou todos os motivos pelos quais essa relação terminou? É para essa fase. Porque essa fase é aquela fase que a gente começa a se questionar, especialmente se a gente, né, não tiver num outro relacionamento ainda, ou se a gente tiver num período que a relação era o centro da nossa vida e que a gente se vê muito perdida da gente, né? O nosso cérebro, mais uma vez aí, né, é bom a gente aprender sobre ele tem um mecanismo, né, que é pra gente economizar energia. É aquilo que faz a gente não levantar da cama de manhã quando toca o despertador para ir pra academia ou para fazer qualquer coisa. O seu cérebro vai falar pra você mesmo e dar 1000 desculpas, né? Não, fica aqui, guarda sua energia, não gasta energia à toa, não. Ele quer que a gente permaneça no modo de economia de energia, igual o telefone fica, sabe? Economizar energia é permanecer no conhecido, é permanecer na nossa zona de conforto. Isso economiza energia. É aquilo que eu falei, né? Assim, já é conhecido, pode estar horrível, pode ser ruim, eu posso saber que eu não quero mais, que não me faz bem, mas com esse conhecido aqui eu já sei lidar. E aí muitas vezes a gente, né, tem essa tendência de querer voltar para o conhecido só por isso, porque já gera uma segurança, gera uma sensação de controle. É como se a gente precisasse controlar as situações, e mudança a gente não controla, né? O novo a gente não controla. Então a gente fica nessa tendência de querer voltar para o conhecido. E aí o que a gente faz? Eu acho que é melhor eu voltar. Eu acho que tava, né, aquela frase, era ruim sem ele, tá pior sem ele. Por isso, gente, que a gente tem que ter clareza, né, e muita certeza de todos os motivos pelos quais você
saiu dessa relação. O que te levou a terminar essa relação? Por que essa relação acabou? E esse papelzinho, com todos esses motivos, tem que ficar colado, assim, na sua parede, tem que ficar, né, de fundo do seu celular, se você precisar, se tiver, né, te der um impulso aí de ligar, de mandar mensagem. E nesse momento é muito importante que a gente tenha um corte com essa pessoa, né? Sabe, a gente fala do contato zero, que muitas vezes é muito necessário, especialmente quem tá saindo aí de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, que tá tão perdida, tá tão fragilizada, que quando vem esse desespero, é quase como um impulso, assim, né? É meio incontrolável, a pessoa vai querer procurar, a pessoa vai querer ligar, vai querer mandar mensagem. Isso pode botar tudo a perder. Toda a coragem que você teve ali atrás para poder tomar a sua decisão, né? Tudo que você conseguiu ponderar com o seu adulto aí, essa criança submissa, a sua criança lá em desespero, pode fazer tudo, colocar tudo a perder, né? Pode colocar todo o seu esforço, toda a sua coragem por água abaixo. Então é muito importante que você tenha clareza disso. Pede ajuda quando você quiser ligar, quando você ficar tentada, né, a ligar, a voltar, né, a falar. Ah, mas eu só vou saber como é que ele tá. Mas aí eu só quero saber da família dele, né? E tem muito isso também, né, gente? A gente vai... E aí é sabotagem também. A gente vai se sabotando, né? Você não vai cortar definitivamente... Você pode até cortar com ele, mas aí você fica sabendo dele pela irmã, você fica sabendo dele pela prima, pelos amigos em comum. As pessoas vêm te falar, você quer ouvir a história, você quer saber como é que ele tá, se ele tá sofrendo, se não tá, se tá saindo, se tá com alguém. E tudo isso, gente, lembra que eu falei, né, num vídeo lá atrás, que a gente precisa entender a fechar os ciclos. E por que a gente precisa fechar esses ciclos? A gente precisa fechar porque senão é um lugar que tá ocupado, você tá colocando a sua energia ali. A sua atenção tá ali. E o universo entende, quando esse lugar tá ocupado ainda, não tem espaço para mais ninguém, não. Sair para jantar com o ex-marido, se não tem chance de volta, se não é isso que você quer, se já tá definido em você, não existe isso. Por quê? Pra quê? Ah, pra não ficar sozinho? Lembra que eu falei, gente? Qualquer decisão que você tome baseada no medo, se a sua justificativa para voltar para uma relação é pelo medo de não encontrar mais ninguém, não encontrar ninguém melhor, pelo medo de ficar sozinha, isso não é uma justificativa saudável. Nada baseado no medo é saudável para você. Isso não pode estar ali, guiando as suas decisões na vida, tá? Então vamos lá, vamos voltar. Então essa é a fase da barganha. Então, gente, se precisar, contato zero. Bloqueia de tudo quanto é lugar. Para de olhar a rede social. Se precisar não olhar também os amigos que você sabe que vão ter coisas em comum, para de olhar também. Isso vai te fazer bem. É por um período. Memória a gente tem. Então é lógico que a gente não vai esquecer a pessoa, tá? Não existe isso. Ah, eu vou esquecer. Mas você vai diminuir o contato, então você vai preencher a sua vida com outras coisas, com outros interesses, com outras pessoas. Lembra que é hora do holofote da sua energia tá voltado para você. Esse holofote, né? Imagina, sabe aqueles holofotes gigantes, que é toda a sua energia? Na maioria das vezes, o nosso holofote, durante muito tempo, fica voltado para a relação, fica voltado para o outro. Por isso, essa sensação de ficar tão perdida da gente durante tanto tempo. Né? A gente, quando o outro tá como protagonista da nossa história, imagina o protagonista de uma peça de teatro, de um filme. Se sai o protagonista, fica um vazio. E agora a gente faz o quê? É hora de você retomar isso aí, ó. A protagonista da minha história sou eu. Retomar os seus sonhos, né? Os seus planos. A gente vai falar disso muito amanhã, né? Então é esse momento, assim, de você sair da vítima, lembra que eu falei também? Sair do papel da vítima para assumir o papel da protagonista. O que você vai fazer, né? Mas para você poder colocar esse holofote para você de volta, você tem que tirar do outro. Não dá. O holofote ele não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Volta isso pra você. O que importa agora, quem precisa de ajuda, quem precisa de cuidado agora, é você, é a sua energia. Eu sei o quanto é difícil, né? Não saber do outro nesse momento, né? E quanto mais quando esse outro, né? Primeiro, né? Você nunca sabe qual é a realidade. Você vai saber através das pessoas ou através do que coloca em rede social. Não tem como saber qual é a realidade, tá? Pode estar sorrindo e feliz na rede social. Você não sabe se isso é verdade ou se não é, né? Mas aí a gente tem uma tendência de acreditar, né? E aí achar que o outro tá melhor do que a gente. E aí fica nessa comparação. E aí isso vai minando a sua energia, vai te fazendo mal e vai te fazendo ficar enroscada nesse nó ainda, né? E aí, você estando enroscada aí nisso ainda, né? Se a sua energia ainda estiver presa nele, por saber onde ele tá, com quem ele tá, o que ele tá fazendo, você não consegue se liberar, né? As pontas não ficam soltas, tá bom? Então vamos tentar aí o contato zero, que eu acho que é uma das melhores saídas, pelo menos nesse momento inicial, tá? E às vezes também a outra pessoa tem, né, das investidas, não se conforma com o término, e aí fica atrás, e aí mais força, né, mais centramento, mais você vai precisar estar aí no seu adulto, tá? Para poder seguir o seu caminho. Isso vai passar, tá? O que eu quero deixar muito claro aqui é isso, assim, as fases, por isso tem esse nome, são fases, elas passam. Isso não vai durar o tempo inteiro. Daqui a pouco, gente, vai passar, tá? Então, assim, foca lá no futuro, né? Foca em você no futuro. Você tem um universo de infinitas possibilidades, gente. Por que que a gente vai insistir em coisas que a gente já sabe que não funcionam pra gente? Né? Assim, se tem tantas coisas para poder acontecer, por que que a gente vai se conformar no que faz mal? A gente não precisa disso. Não pelo desespero, tá? Nem pelo medo. Tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que não. E a próxima fase, né? Que é a quarta fase, é a fase da depressão. Que aí é uma outra fase, assim como a fase da raiva, que aí tem um perigo da gente ficar presa muito tempo. Lembra que eu falei ontem, né? Lembra da imagem aí da criança submissa, né? Que é aquela criança acuada, que vem a angústia, que vem a incerteza, que vem um medo, que vem a sensação de rejeição. E essa sensação de rejeição, muitas vezes, está conectada com alguma sensação de rejeição lá do seu passado, às vezes da sua infância. E é muito importante a gente voltar na nossa história, né, para a gente poder reconhecer esses sentimentos, assim. Eu falei, né, também, quando vem alguma coisa agora no presente desses sentimentos, assim, muito provavelmente isso é um gatilho com alguma coisa lá de trás. Então, assim, a gente conhecer a nossa história, a gente ter consciência de quem a gente é, do que a gente construiu, quais são os nossos padrões de comportamento, quais são as nossas crenças, quais são as nossas crenças de merecimento na nossa vida. É muito, muito importante que a gente tenha consciência disso, pra gente saber como é que a gente tá escolhendo as nossas relações, né? Até pra não ficar no mesmo padrão depois, né? Porque a gente termina, às vezes, uma relação, como eu falei, é espiral. O que você não aprendeu aqui nesse nível vai voltar, você vai repetir, até você aprender, né? Então, por isso que às vezes a gente acha que tá se relacionando com uma pessoa totalmente diferente depois dessa relação que a gente terminou, e aí vem com as mesmas questões. Por isso que é importante a gente curar o que precisa ser curado, entender, trabalhar o que precisa ser trabalhado antes de passar para uma próxima relação, pra gente não vir carregada de várias coisas, tá? Então, assim, essa fase da depressão é uma fase de muita introspecção, normalmente, né? É quando vem muita coisa de culpa, né? E aí, assim, o que eu podia ter feito de diferente? Você começa a se responsabilizar pelo fracasso, né? E mais uma vez eu falo, esse fracasso de relação não existe. Não existe uma relação que fracassou, que não deu certo. É clichê, mas é isso. Deu certo enquanto durou, né? Não precisa durar para sempre para ter dado certo. Se deu certo por um período, deu certo, pronto. Se te fez bem, se construiu, se teve aprendizado, deu certo, tá? Então bota isso aí na cabeça. Então essa fase de depressão é uma fase que a gente fica mais introspectivo, então com esses sentimentos de fracasso, de rejeição, de culpa muitas vezes. E aí a gente fica remoendo, né?
fica remoendo tudo aquilo. A gente fica, né, tem uma tendência aí de ficar voltando nas histórias na sua cabeça, né, de ficar revivendo realmente, revivendo a dor, né? E aí é um momento de chorar mais uma vez por tudo que não foi vivido, né? Pelos sonhos, pelos planos que você abriu mão, né? Mas eram sonhos do casal, né? Eram sonhos dessa relação. Mas os seus sonhos individuais ainda estão aí com você. E isso é muito importante a gente estar atento. Essa fase da depressão, ela é importante a gente passar, e é importante que seja chorado tudo que tem para chorar. Mas lembrando que muitas dessas fases a gente passa ainda durante a relação, tá, gente? Às vezes a gente sofreu tanto durante o processo do término, né? A gente já sofreu tanto por esse término, lá ainda, antes de ter tomado a decisão, que é capaz de você não né? De não ter essa fase da depressão depois. Pode vir a raiva, pode até vir a barganha, mas se você já vivenciou muito essa depressão durante a relação, pode ser que ela não apareça depois. Tá? Mas então é uma fase que é muito importante aí, porque é esse contato com a nossa tristeza, tá? E se a gente não passa por isso, se a gente não chora o que a gente tem que chorar, isso pode ficar vindo depois e aí vai vir como sintoma, e aí você não vai ter muita noção de onde está vindo isso, sabe? Quando a gente não vivencia um luto da maneira que ele tem que ser vivenciado, né, com a força que tem que ser vivenciada, a gente fica repetindo isso ao longo da vida e a gente fica carregando esse peso. O Freud fala, né, que as emoções são atemporais. O que é isso, assim? Eu vejo muito isso no consultório, né? Às vezes as pessoas vão falar de uma história que aconteceu com elas 20 anos atrás, por exemplo. E aí quando elas falam, elas choram e elas sentem tudo aquilo com a mesma intensidade como se tivesse acontecido semana passada. As emoções são atemporais. Não existe tempo para a emoção. Ela vem carregada com a mesma intensidade de quando aconteceu. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente vai trabalhar, né, aqui numa relação que já terminou há muitos e muitos anos. Mas se esse luto não foi vivenciado da forma correta, digamos assim, se ele não foi inteiramente vivenciado, isso pode ficar vindo ainda, né? E às vezes vem em sonhos, né? Tem muita gente que relata isso, né? Nem tô pensando mais na pessoa, não quero mais saber, mas fico sonhando com ele. É o seu inconsciente, assim. O que seu inconsciente está te trazendo? Que ainda tem alguma coisa para finalizar ali. Ou esse ex, né? Essa pessoa tem uma representação de alguma coisa para você que a gente tem que investigar, né? Porque assim, ele ainda é uma figura, né? Que tem um simbolismo aí para você. O que está relacionado a isso, né? Então, assim, a gente tem que ir se escutando, sabe? É importante a gente ir entendendo aí o que a gente está, né? O que a gente está sentindo, quais são os sinais que a gente dá. Porque às vezes a gente não vive esse luto, daqui a 5 anos, você pode até estar numa outra relação, e aí você vai ficar jogando umas farpinhas, por exemplo, pro seu atual companheiro. E às vezes essas farpinhas que você vai jogar são projeções que você está fazendo lá de trás. Não tem nada a ver com essa relação atual, tem a ver com a relação lá de trás. Por isso que a gente precisa ficar revisitando tudo isso e dando os devidos fechamentos. A gente fala na psicologia, a gente fechar as gestaltes, fechar tudo que ficou em aberto lá para trás, tá bom? Pra gente poder ficar completa aí e seguir, né, leve e inteira, tá? Deixa eu ver, hoje eu não fiz muitas anotações não, mas é só para eu não me perder aqui, para não esquecer de falar nada importante para vocês. A quinta fase é a fase da aceitação, que é a fase tão esperada, né, por todo mundo. A fase da aceitação é quando a gente começa a olhar com mais leveza para o nosso presente. E a gente começa a fechar o nosso passado. Quando a gente aceita que a situação, que a relação terminou. E a gente, quando a gente aceita isso, é como se a gente tivesse tirado 500 quilos das costas, né? Quando a gente consegue olhar para aquela pessoa mesmo e entender que a relação ficou no passado. E a gente pode
ressignificar essa relação de várias formas, né? A gente pode olhar essa relação e entender o que ela quis passar pra gente, o que a gente teve que aprender durante esse momento, durante essa relação. E a gente sempre aprende muito, gente, nesses momentos aí, é sobre a gente, né? Às vezes a gente fica mantendo ainda esse holofote no outro. Ah, mas por que acabou? O que aconteceu? Quando a gente vai falar da relação, a gente foca no outro. Não, porque o fulano é assim, porque ele é assim, porque ele não fazia isso, porque o outro continua sendo o foco. Volta pra você, né? E nessa fase da aceitação a gente consegue fazer esse movimento de olhar pra gente, que é o que importa. Quem era eu lá no início daquela relação? Pensa em você quando você começou essa relação. Quem era você? Quem era aí a Adriana? Quem era a Patrícia? Quem era? Como é que você era no início dessa relação? Depois você pensa agora, no final da relação. Quem era você? Se você conseguir ver a diferença dessas duas mulheres do início para agora, você já conseguiu um passo importante. Você já conseguiu ressignificar e aprender alguma coisa sobre você. E lembra que eu falei que assim, que todo mundo passa em algum momento da vida por um relacionamento muito ruim, por um emprego muito ruim, porque isso serve de rito de passagem, porque a gente precisa, né, entrar em umas coisas assim muito ruins pra gente prometer pra gente que a gente nunca mais vai passar por aquilo na nossa vida. Pra gente aprender definitivamente o que a gente merece e o que a gente não merece. O que a gente aceita, o que a gente não aceita. Então é esse momento da aceitação, né? É você se aceitar e aceitar a sua história, sabe? Parar de brigar. Quando você para de brigar, nesse momento da aceitação, é o momento que você vai parar de ficar questionando o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente, o que não foi. Você só aceita que foi como foi. E quando a gente aceita que as coisas são como são, a gente consegue deixá-las irem com muito mais facilidade. A gente desapega, sabe? Tá, então aconteceu desse jeito, né? Não tem nada que eu possa fazer pra mudar. E aí é só aceitar e abraçar isso. Foi mais uma página da sua história, do seu livro da vida. Isso pode ter sido um capítulo, podem ter sido algumas folhinhas, pode ter sido um capítulo, pode ter sido, né? Podem ter sido vários capítulos. Mas assim, né? É o que a gente tá falando aqui, é virar a página. Porque quando a gente vira a página, tem uma nova página lá, tem uma nova história para você escrever, né? Lembra da frase que eu coloquei esses dias também lá, da Clarissa Pinkola? Pode ser que essa história não tenha terminado num viveram felizes para sempre, mas com certeza absoluta tem um novo era uma vez à sua espera. E tem, pode acreditar. Mas a gente tem que virar a página do livro, né? Se a gente ficar lá querendo reler tudo aquilo de novo, a gente fica preso ali. E o universo entende que a gente está preso ali. Que aquele lugar ainda está ocupado. Então a gente precisa virar, né? E aí quando a gente vira e a gente começa aí nessa fase da aceitação, é quando a gente começa a olhar para a pessoa com mais desprendimento. Não tem mais envolvido tanto aquele sentimento de posse, sabe? Como tinha antes. Aquela fase da vingança, quando a gente tá lá na raiva, que a gente quer ver a pessoa mal, que a gente não quer que ela seja feliz. Pode até ser feliz, mas não mais do que eu, né? Tem isso. Ou que a gente não quer que a pessoa esteja com ninguém. Ou a gente fica lá ainda remoendo. Porque quando a gente se encontrar, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Isso é lá na fase da raiva. Quando você chega na fase da aceitação, você não vê mais nem motivo pra você poder ver a pessoa. Você nem quer ver a pessoa, na verdade. Não tem mais porquê. É quando você já consegue fazer esse fechamento internamente. Não precisa ser mais nada ajustado do lado de fora. Não vai fazer diferença nenhuma o que a pessoa for te falar. Porque você já escolheu o que você vai fazer com a sua vida, né? Aí, nessa fase da aceitação, não existe mais um nós. Existe um eu, existe um você. E aí tem uma oração da Gestalt. A oração da Gestalt que eu gosto muito, que é dessa linha da psicologia que eu me formei também. E eu acho que a gente pode levar isso pra vida, tá? Pra qualquer relação. Eu sou eu, você é você.
Eu não vim a esse mundo para satisfazer as suas expectativas e você não veio a esse mundo para satisfazer as minhas. Se nos encontrarmos, é lindo. Se não, nada há a fazer. Essa é a oração da Gestalt. Que é pra gente deixar claro o tempo inteiro pra gente que a gente não tá nesse mundo para satisfazer as expectativas de ninguém. E que o outro também não tá nesse mundo para satisfazer as nossas. Então é sempre... Lembra que eu falei, gente? É para unir inteiros. A gente nasceu inteiro, a gente não nasceu metade de nada. A gente une inteiros e a gente caminha junto, né? Se a gente estiver se sentindo pela metade, estiver procurando uma outra metade, não vai dar certo. Eu queria trazer uma analogia. Eu sonhei essa noite com um quadro. Eu pinto, né? Então eu coloco... Eu tava sonhando, eu pensei nas molduras que eu tenho que botar nos quadros meus. E eu pensei nisso. E aí no meu sonho... De verdade isso, tá? Foi essa noite. Eu sonhei, algumas pessoas pediam pra eu mudar, pra eu ajudar na troca da moldura dos quadros. E aí sabe o que eu pensei, assim? Eu falei, gente, todas nós, né, vocês, nós somos a obra de arte. A arte já tá pronta. A pintura aqui, né, já tá pronta. A moldura vem pra valorizar a arte. Então as relações vêm pra valorizar, para dar mais cor, mais brilho, sabe? Nossa, ficou ainda mais bonita com essa moldura. Valorizou a arte. E é isso que as relações têm que fazer com a gente. Elas valorizam o que a gente já tem de melhor. E aí meu professor de pintura às vezes fala, mas essa moldura apaga a arte, né? Ela apaga a pintura, não combina. Faz a pintura ficar escura. Dependendo da moldura que você está botando aí no seu quadro, né? Você pode estar mais apagada. Às vezes a moldura, que é a relação, não está valorizando quem você é, a arte que você é. Né? Então, assim, que a gente pense nisso, tá? Que a gente tem alguém aí para valorizar, para dar mais luz, né? É para acrescentar e nunca para diminuir. É sempre para acrescentar o nosso brilho, para acrescentar a nossa luz, nunca para apagar essa luz. Tá? A gente é luz, né? Então, assim, que sejam muitas luzes brilhando juntas, não deixa nada apagar essa luz, tá? Que bom que vocês gostaram. Isso aí, bota uma moldura linda em você. E aí, a última fase, que foi a fase aí que eu coloquei, né, a mais, que normalmente, como eu falei, para na quinta, que é essa fase da aceitação, eu coloquei a fase da superação, que é essa sexta fase. Porque até a fase da aceitação, a gente então tá fazendo as pazes com o nosso passado, né? E conseguindo vivenciar o nosso presente de uma forma mais harmônica, mais leve, sem deixar que esse passado interfira muito, certo? Na superação, que é essa sexta fase, que eu acho que é a ideal aí, é quando a gente começa a olhar para o nosso futuro. A gente fica no presente para o futuro, conseguindo de novo fazer os nossos planos, conseguindo olhar a nossa vida agora de uma forma que realmente esse passado não faz mais parte. Aí você sabe que você superou. E aí é quando você olha para a pessoa, quando você fala para a pessoa, da pessoa com indiferença. Não tem mais raiva. Lembra que eu te falei, né? Eu falei pra vocês que o contrário do amor não é o ódio, não é a raiva. Quando tem isso muito envolvido ainda, o ódio, a raiva, você ainda tá presa naquela pessoa, ainda tem muito sentimento carregado ali. Você não tá livre. A pessoa tá ali, grudada em você, nem que seja uma sombra dela, né? Então, quando a gente consegue falar com mais indiferença, a gente sabe que ficou no passado, que era do passado. E aí a gente tem a clareza de olhar, né? E a energia de olhar para o nosso futuro e entender o que a gente quer construir lá na frente. E essa pessoa não faz parte em nada desses planos. E aí foi superado. Porque se você ainda tiver aquela sensação de que, mas vai que um dia, lá na frente, a gente se encontra de novo, e aí pode ser tudo diferente. Se você ainda está fantasiando dessa forma, você ainda não está na superação. Isso é uma mistura aí da barganha, né? Pode até estar começando a aceitar que acabou, mas assim, você aceita que acabou por enquanto. Tudo que eu tô
falando, gente, não tem regra, tá? Existem casos de pessoas que um dia, né, depois de 30 anos, se reencontraram e ficaram felizes para sempre? Claro que tem. É a sua história. Só você vai poder contar a sua história. Né? Eu tô falando aqui de uma maneira mais geral, da forma que acontece na maioria dos casos. E de como é comum, assim, essas sabotagens que a gente faz, né? A gente querer acreditar em algumas coisas. Mas assim, foi o que eu falei até ontem, né? Se nada mudou nessa pessoa, né? Se você voltar, provavelmente vai ser a mesma coisa. Se a pessoa não, né? Não sei, né, qual é a questão, mas assim, pessoas iguais, o resultado é igual. Não tem como ser diferente. Concorda? Então assim, pra quê, né? Se machucar mais, ficar insistindo em algumas coisas que já terminaram. A gente tem que ter muita sabedoria para deixar morrer o que precisa morrer. Para fechar os ciclos da nossa vida. Sabe quando a gente tem um emprego que faz mal? E que aí você fica, ai, mas nossa, eu todo dia tenho que levantar e tenho que ir pra lá, e isso me suga energia, eu não gosto, o meu chefe é péssimo. Aí você fala, mas você tá lá todo dia, o que você tá fazendo pra mudar? Sabe aquele lugar que você mora, que você detesta, porque tem barulho, porque... O que você tá fazendo pra mudar? Então tem muitas vezes que a gente fica no apego ao seguro, como eu falei. A gente tem um modo de economia de energia no nosso cérebro, já vem instaladinho lá. E a gente tem que lutar contra isso. Porque senão a gente vai sempre querer ficar na nossa zona de conforto. E a zona de conforto quase nunca é confortável. Na zona de conforto não tem crescimento. Não tem desenvolvimento interno. A gente fica lá. E aí daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai estar reclamando da mesma coisa que a gente estava reclamando agora. Isso não é justo com a gente, né? Então lembra de novo do que eu falei, gente. Olha pra você todos os dias no espelho e fala, hoje eu não vou ter pena de mim. Hoje eu não vou me conformar em ser a minha versão medíocre. Hoje eu vou ser o meu máximo. Todo o meu potencial de ser. Tem dia que a gente não vai conseguir, e tá tudo bem também. Mas o que não, né, o que não pode, o que a gente não deveria é se entregar, porque a gente pode ficar presa nessa sensação aí, nessa fase, por exemplo, da depressão. Quando a gente fica nessa criança submissa, né? A gente fica lá nesse papel, nesse lugar que a gente se coloca, né? De angústia, de medo, de impotência. Se a gente permanece muito tempo nesse lugar, a gente se acostuma com ele. E a gente vai achar que tem que ter um outro para salvar a gente. Não tem que ter ninguém para salvar a gente. Essa é uma sensação que a gente tem infantil, que veio lá atrás. Pode ser que você tenha sofrido algum tipo de rejeição, ou que você tenha se sentido abandonada, negligenciada em algum momento da sua vida. E aí você fica buscando, né? Naquele momento, lá na nossa infância, a gente precisa sim de alguém que proteja a gente, de alguém que vai dar a mão para pegar a gente, falar, não, vamos lá, vem por aqui. A gente vai precisar dessa sensação de segurança e de proteção do lado de fora. Mas a partir do momento que a gente é adulto, a gente não precisa mais disso. Não é do lado de fora que vem ninguém para te salvar, para te proteger. A gente não precisa do príncipe encantado, gente. Não existe o príncipe encantado. Por isso que a gente se frustra tanto nas relações. A gente precisa de um companheiro, né? Que vai ter ali a cumplicidade, que vai chegar junto, que vai ter valorização nessa relação, vontade de dar certo, o investimento lá de energia 50% para cada um. É isso que a gente precisa. A gente não precisa que ninguém venha salvar a gente, não. A gente se salva. E é isso que eu quero trazer pra gente, assim, né? Eu acho que é o mais importante. A gente entender que esse poder mora na gente. É o nosso poder interno, que várias vezes a gente entrega na mão das outras pessoas. A gente entrega na mão do ex-marido, a gente entrega na mão dos nossos pais, de amigos. Se alguém, eu até coloquei nesse post de hoje, depois vocês vão lá dar uma olhada. Se a gente, outras pessoas têm uma influência muito grande sobre a gente, o peso da opinião dessas pessoas é muito grande, ou você dá para alguém, né, essa possibilidade aí de alegrar ou de estragar o seu dia,
essa pessoa tá com o seu poder. O seu poder não tá com você. O seu poder de realização. É o seu poder psíquico mesmo, sabe? É essa energia de vida. É essa energia de fazer, de realizar, de construir. Que a gente não dê mais pra ninguém o nosso poder. O nosso poder é nosso. Ele tem que servir de mantra pra gente. Sabe? A decisão das coisas da sua vida, as escolhas são suas. A decisão é sua. Os outros podem até opinar. Se você quiser escutar, você escuta. Senão você não escuta. Mas a decisão é sua. Você é responsável pelas suas escolhas na vida. Lembra sempre disso. Autorresponsabilidade. É essa palavrinha que tem que estar aí o tempo inteiro. Porque com a autorresponsabilidade a gente consegue parar, sair do papel da vítima definitivamente, sair da autopiedade e vir para esse papel da protagonista. O que eu vou fazer por mim hoje? Eu não quero que ninguém faça. Eu não preciso que ninguém faça. Quem quiser fazer para complementar, ok. Mas eu não preciso. É a gente fazer pela gente, sabe? É a gente se tornar inteira de novo, para inteira a gente poder ter as melhores companhias que a gente merece. Tá? Falei muito de novo, né? A gente já tá aqui no nosso tempo. Queria agradecer de novo, mais uma vez. Muito obrigada pela participação aí de todo mundo, viu? É muito bom pra mim, de verdade, poder compartilhar tudo isso, falar tudo isso, ver aí, né, vocês participando também. Amanhã, a nossa última aula da jornada, né, vai ser uma aula bem, acho que muito importante aí, porque a gente vai falar de como é que a gente, né, faz essa reconstrução da gente, né, como é que a gente pode recuperar a nossa autoestima, como é que a gente pode recuperar a nossa essência, que fica tão perdida, muitas vezes, né, quando a gente sai de um relacionamento, tá? Então a gente tem um encontro marcado amanhã de novo, às 8 horas. Eu vou passar alguns exercícios para vocês também, tá? Então ontem teve exercício, né? De escrever lá os motivos pelos quais você se separou. Hoje teve exercício de novo, que é a carta. Não deixem de fazer, tá? É muito importante, vai ajudar muito. E amanhã vai ter mais coisa que a gente vai fazer aqui juntas, tá? E a gente faz ao vivo aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. Que bom que vocês estão gostando. Que bom mesmo. Uma ótima noite pra todo mundo, viu? E aí amanhã a gente se encontra de novo, tá? Um beijo, boa noite. Obrigada aí pela participação de todo mundo, tá? Tchau!